Professor, Pessoal, o Gabriel pois tá não. bravo que o senhor não aceitou ele ainda. Pede para ele tentar entrar de novo, por favor. O Pessoal, boa Gabriel tá noite. bravo. Então, não, mas pede para ele clicar de novo que eu aceito. Não é nada pessoal, não. Boa noite a todos, a todas. Espero encontrá-los todos muito bem, apesar do frio. Peço agora, então, que coloquem a presença ali no chat para a gente já registrar o comparecimento de vocês. Tá? Professor, Oi. a Maria Angélica disse que vai entrar depois das 8 horas, porque ela não tá pegando a internet dela, então ela vai tentar entrar depois. Maravilha. Tudo bem. Obrigado. Legal. Bom, enquanto os colegas vão chegando, a gente vai fazendo só um lembrete do que foi o último encontro, basicamente. Lá no último encontro, nós falamos sobre a teoria das incapacidades, né? E conversamos sobre os absolutamente incapazes, sobre os relativamente incapazes, o que eles podem fazer, o que eles não podem, qual regime jurídico que cuida de cada um desses casos, né? Pois bem, no que diz respeito ao relativamente incapaz, nós vimos que são aquelas pessoas que estão no artigo 4º, não é, com as mudanças promovidas pela Lei Nacional de Inclusão, sendo elas, então, aqueles que têm entre 16 e 18, os pródigos, os ébrios, viciados e tóxicos, e aqueles que, por causa permanente ou transitória, não puderem exprimir sua vontade. Aí, é claro que se a gente fosse ficar dando exemplo de tudo, nós ficaríamos o resto da noite só exemplificando, não é? Por exemplo, pessoas que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. O importante é que nós entendamos a sistemática, porque daí os casos que chegarem até nós vamos analisar à luz dessas disposições. Por outro lado, vimos no artigo 3º que atualmente, não é, depois da Lei 13.146 de 2015, os absolutamente incapazes são só aqueles menores de 16 anos, não é? E sem maiores questionamentos nesse sentido. Do que são os absolutamente incapazes? Nós poderíamos nos questionar o porquê disso, mas também expliquei que a incapacidade é um instituto protetivo, é um instituto que visa impedir que essas pessoas enumeradas no artigo 3º e 4º, não é, acabem sendo prejudicadas no mundo patrimonial, haja vista a sua pouca experiência, ou, no caso da idade, ou a sua impossibilidade de atuar num juízo perfeito, não é? Depois falamos também rapidamente aqui, na última aula foi bem extenso até, sobre a curatela, como uma das formas, não é, de resolver esse problema da incapacidade. E falei também da tomada de decisão apoiada, instituto novo, trazido ao direito civil pela Lei Nacional de Inclusão. O que mais que nós falamos no último encontro? Falamos que o absolutamente incapaz é representado e o relativamente incapaz é assistido. Daí hoje, antes de eu entrar na matéria de hoje propriamente dita, que são os modos de supressão da incapacidade, eu quero conversar um tema que eu deixei, mas a gente pode retomar hoje sem problema nenhum. Agora que nós já conhecemos tudo isso sobre incapacidade, a gente pode fazer uma pergunta. E o idoso? O idoso torna-se incapaz pelo simples fato de ser idoso? Pessoal, vamos colocando presença quem chegou daqui a pouco. Agora há pouco, quer dizer. Isso, não. O idoso não torna-se idoso pelo simples fato da idade. O idoso não se torna incapaz, desculpa.
pelo simples fato da idade. O que pode acontecer é que a idade traga alguma situação dessas que vimos no artigo 4º. No artigo 3º nunca, né? Porque eu pressuponho que o sujeito é idoso, ele já é maior de idade, né? Nós vamos chegar lá, Deilson, só um instantinho já te respondo. Tá? Então pode ser que o idoso tenha a incapacidade transitória ou permanente de exprimir sua vontade. Isso geraria uma incapacidade relativa. Pode ser que o idoso seja pródigo. Pode ser que o idoso seja ébrio habitual ou viciado em tóxico. E daí ele vai se enquadrando, não é? No artigo 4º. O Adeilson perguntou se existe alguma ressalva. Não. Não existe. O que nós temos no código é uma disposição bastante criticável, pelo menos eu acho ainda um direito civil que está no sistema antigo ainda, que é um pezinho no Código de 16, que é a disposição do artigo 1641, inciso 2, né? 1641, inciso 2 do Código Civil. Eu vou repetir porque a minha dicção não é boa, eu vou escrever aqui no chat. 1641, inciso 2 do Código Civil, que estabelece o seguinte, ó. E daí fique à vontade para expor opinião, se tem que ser isso mesmo, se o código está errado ou não está. Posso aceitar sim. Beleza. Ó, vai lá, Rafael, fica tranquilo. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. 2. Da pessoa maior de 70 anos. Quer dizer, o que quer dizer esse artigo? Se a pessoa maior de 70 anos for casar, ela tem que obrigatoriamente casar no regime da separação de bens, né? Essa é uma disposição que tá aqui no chat, Matheus, ó, 1641, inciso 2 do Código Civil. Essa é uma disposição, a meu ver, que limita um pouco da liberdade do idoso pelo simples fato dele ser idoso, né? Porque não significa que a pessoa maior de 70 anos não tenha mais entendimento suficiente para escolher o regime de bens no qual vai casar, né? Essa é uma limitação, pessoal, e qual que é a explicação que a doutrina dá para isso? Vocês vão ver lá no 9º termo. Não, Ana, esse eu estou trazendo de novo, esse é brinde. Tá? O que quer dizer? O que a doutrina diz? A doutrina diz que essa proteção, na verdade, já é pensando nos herdeiros do idoso. Porque vocês sabem que o patrimônio da pessoa, que tem herdeiros, filhos, por exemplo, 50% desse patrimônio ela não pode se desfazer, né? É marcado como a legítima, como um patrimônio que já é dos herdeiros. Não importa se esse herdeiro é uma pessoa que, por exemplo, nunca deu atenção nenhuma para esse idoso, pouco importa se é um herdeiro que esteve presente ali nos momentos que ele efetivamente precisou. Então, veja, apesar de a idade não ser sinônimo de incapacidade, nesse artigo 1641, em certa medida, o Código trata o idoso como incapaz e já escolhe por ele o regime de bens. Tá?
Geralmente nas aulas alguém fala assim, professor, mas e se a pessoa está casando com alguém que está dando golpe, ou que quer se aproveitar? Poxa vida, mas uma pessoa que amealhou patrimônio durante 70 anos, será que ela tem direito de escolher com quem vai casar? E quem garante que é golpe mesmo, não é? Quem sabe se o idoso não entende e não sabe a intenção do outro? E vai, nessa idade aí, o que vai ser atrativo no sujeito? Né? É o patrimônio, não é verdade? Tá certo? Então fica só para a gente refletir, e eu faço esse comentário não desmerecendo os idosos, longe disso, não é? E justamente o contrário, eu acho que o idoso deveria ter o direito de escolher, e se ele quiser casar na comunhão universal de bens com a pessoa que ele escolheu para casar, ótimo, ele deveria ter esse direito, né? Tá certo? Ô Luiz, o pessoal gosta de você, hein, cara? Parabéns, viu? Vamos adiante. Então, isso era só um parênteses que eu queria colocar para vocês, para que não Professor, depois. Pois não, mas e se, tipo, ele quiser, não tem como? Mesmo se ele quiser, não tem como ter união de bens? não tem. Nesse caso E se ele específico, não. colocar no atestado? No testamento, quer dizer? Não tem. Então, mas mesmo no testamento, ele só pode dispor de metade dos bens, né? Ah, tá, entendi agora. Obrigada. Imagina. Então, veja, isso é uma disposição legal. Contra esse artigo não tem o que espernear. Tá na lei, se vai casar, é assim. Aí, para fechar o parênteses, você pode dizer, mas daí é fácil, professor. Porque a gente, como advogado, é resolvedor de problema, não é? Aí vem um problema desse e fala, fica tranquilo, vamos fazer uma união estável. Mas lembra que o casamento e a união estável estão equiparados hoje em dia, né? Então, essa disposição se aplicaria também para a união estável. Vamos adiante? Agora a matéria do dia, da noite. Procuração. Perdão, Adeilson. Deixa eu ver aqui. Procuração para aqueles maiores de 70 ter os mesmos poderes? Se o maior de 70 é o que outorga a procuração, é isso? Então, se o maior de 70, isso, outorgante maior de 70, sim, vai ter a mesma validade de uma procuração outorgada por uma pessoa de 30 anos. Desde que, claro, o idoso não esteja com a sua percepção afetada, né? Porque daí é um ato inválido, como seria também para qualquer outra pessoa, né? Beleza. Professor, Oi. eu tô meio em dúvida. Eu cheguei uns minutinhos só atrasada, mas pelo que eu entendi, então o idoso, ele não é considerado incapaz. Não. Só que Não é. nessa lei que o senhor disse, ele é considerado incapaz? Eu não entendi isso. Não. Não. Ele continua sendo considerado capaz. Quando que será o idoso incapaz? Quando ele estiver naquele processo de senilidade, que a gente comumente fala tá ficando gagá, tá com alguma condição médica que eventualmente afeta o seu entendimento do mundo. Aí não tem como, aí alguém precisa representá-lo. Mas se ele tiver na sua saúde mental, não há problema nenhum. Tá? Tá Paulo bom, e Lucas, professor. Obrigada. disponha. Isso aí, ó. Tá aí o artiguinho, é do Código Civil. Obrigado, Paola. Agora vamos pro encontro de hoje. Vamos lá. Nós temos aqui alguns teminhas para conversarmos. O macro tema, o tema maior, né, o grande assunto de hoje é modos de suprimento da incapacidade. Tá? Como que essa incapacidade pode ser suprida? Porque conforme já conversamos,
o relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, não. Então vamos lá. No caso da isso aqui é matéria já vista, a gente vai usar como introdução. Travou? Voltou? Me ajuda aí. Posso repetir? Então eu repito. Ó, é que assunto que a gente já sabe. Tanto o absolutamente incapaz quanto o relativamente incapaz, eles não praticam os atos da vida civil por si sós. Era isso que eu tinha dito. Então veja, no caso do absolutamente incapaz, como que eu faço para suprir a incapacidade dele? Suprir no sentido de completar a incapacidade dele. Nós vimos na última aula. É o Instituto da Representação. Não é isso? O absolutamente incapaz é representado. Significa dizer, alguém pratica o ato por ele. No último encontro, eu dei um exemplo. Os pais, responsáveis legais, o tutor. Certo? Por que tutor? Porque ele vai até 16 anos só. Aí eu pergunto, mas e se o menor de 16, o absolutamente incapaz, praticar um ato sozinho? Também já falei na última aula, hein, turma? Para relembrar, hein? Se ele pratica o ato sozinho, um ato negocial, né? E tem que ser um ato negocial de envergadura, não é comprar o picolé lá na sorveteria da esquina. Ele vende um apartamento, que é dele, sozinho, sem representante. Esse ato é nulo. O que significa dizer que o ato é nulo, professor? Significa dizer que é um nada jurídico. Significa dizer que não tem efeito nenhum. Tá certo? Onde é que está essa nulidade? Artigo 166. Estou falando muito alto, desculpa. Artigo 166, inciso 1. Vou por aqui, ó. 166, inciso 1. Tudo do Código Civil. Então, se o menor de 16 anos, considerado absolutamente incapaz pelo artigo 3º, pratica um ato do mundo negocial sozinho, dei o exemplo da venda de um imóvel sozinho, sem representante, o ato é nulo. Não surte efeito nenhum. Artigo 166, inciso 1 do Código Civil. Então, como é que eu faço para ajudar esse menor? Eu coloco a figura do representante. Certo? Beleza, Vitória, seja bem-vinda. Quando é caso de incapacidade relativa, agora a vontade do incapaz já é levada em consideração, mas não na sua totalidade. O que eu preciso? Eu preciso de um assistente. Certo? O assistente pratica o ato junto com o incapaz relativo. Diferente da incapacidade absoluta, que o representante pratica o ato em nome do incapaz. Na incapacidade relativa, o assistente pratica o ato junto com o incapaz. Certo? Então, o instituto aqui é o Instituto da Assistência, que vai suprir a incapacidade. Matéria que vimos no último encontro, só para aquecer as turbinas, não é? Agora, você vai me perguntar, tá, e se o incapaz relativamente praticar sozinho o ato negocial civil? O mesmo apartamento, só que agora vendido por uma pessoa
Vou usar a idade ainda. Para uma pessoa que tem mais de 16 e menos de 18. Esse ato é nulo? Não. Esse ato, na verdade, é anulável. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o assistente desse menor, com mais de 16 e menos de 18, pode procurar o Poder Judiciário para desfazer o negócio. Tá? Por que eu digo pode? Porque se o negócio foi praticado dentro de uma normalidade, ninguém enganou ninguém, e o preço que foi pago é o preço praticado no mercado, tudo em ordem, o que o assistente faz? Ele vai lá e confirma a declaração de vontade do menor, daquele entre 16 e 18. Poderia ser um outro, poderia ser um pródigo curatelado, poderia ser um ébrio curatelado, né? Então, é anulável, quer dizer, surte efeitos, mas pode vir a ser desfeito se o assistente assim buscar o desfazimento na justiça. Pessoal, eu estou muito depressa, eu vejo que tem gente pedindo bastante para repetir, ou é a complexidade do tema mesmo. Me ajuda. Eu vou repetir com relação ao relativamente incapaz, tá bom? É essa parte da anulabilidade que é para repetir. Tá travando para todo mundo, pessoal? É. Então deixa eu tentar fechar uns negocinhos aqui, peraí. Às vezes é isso. Meu, esse notebook aqui eu tenho ele desde 2009. Então é natural, talvez, que às vezes ele peça um pouco d'água, né? Pode ser a placa de vídeo. Rapaz, para mim isso é grego, na verdade, mas eu vou procurar, então. Eu vou procurar dar uma melhorada. Tá, depois eu vou pedir para você me ensinar o passo a passo aí para melhorar. Mas vamos lá, então. Vamos tentar agora ver se não trava. Valeu. O relativamente incapaz, então, como eu disse, vou do comecinho. Ele não pode praticar sozinho os atos da vida civil. Ele precisa da figura do assistente. O assistente é aquela pessoa que completa a vontade desse relativamente incapaz. Exemplos de assistentes: os próprios pais, no caso do menor de 18 e maior de 16, e o curador, certo? Ótimo. Se o menor, vou usar o exemplo do menor, né? O cara que tem mais de 16 e menos de 18 pratica um ato da vida civil sozinho, diferente do absolutamente incapaz, cujo ato seria nulo. Para o relativamente incapaz, o ato é anulável. Quer dizer o quê? Vai depender do seu assistente ou do seu curador, por exemplo, ou dos seus pais, buscarem na justiça o desfazimento desse negócio. No entanto, se o negócio foi praticado dentro de uma normalidade, não houve prejuízo, não houve enganação, né? Não houve má fé de nenhuma das partes, eventualmente. O que o assistente pode fazer? Ao invés de buscar a anulação do ato, com base no artigo 171, inciso 1, o que o assistente pode fazer? Ele pode ratificar aquele negócio. Quer dizer, ele assina depois, mas ele está confirmando o que foi feito, está de acordo. Certo? É uma forma de suprimento da incapacidade relativa. Melhorou agora, turma?
Beautiful. Show de bola. Pessoal, eu tô aqui para repetir quantas vezes for preciso, tá? Se for preciso fazer o moonwalk aqui, eu vou fazer. Ratificar, Lucas, é confirmar. Significa confirmar. Ratificação é confirmação. Beleza? Então, vamos adiante. Vocês estão seguindo o material aí, tenho certeza. Vamos falar agora da cessação da incapacidade. Como que a incapacidade deixa de existir? E daí nós vamos falar, né, basicamente de dois institutos. Que são, a maioridade e a emancipação. Tá? E um terceiro que não está no material, mas você vai ouvir e vai entender facinho, tá? Então, cessação da incapacidade. Olha lá, ó. Tá no material assim, ó. Vê se nós estamos lendo a mesma coisa. Cessa a incapacidade, desaparecendo os motivos que a determinaram. Aí tem um exemplo, ó. No caso da loucura, pessoal, eu peço perdão, tá? Eu estou usando as exatas palavras do Carlos Roberto. Mas loucura já não se fala mais, hein? Em direito civil, por favor. No caso da loucura e da surdo-mudez, por exemplo, desaparece a incapacidade cessando a enfermidade que as determinou. Então, o que eu quero dizer com esse primeiro parágrafo? O que nós queremos dizer é o seguinte. Imagina lá o artigo 4º, inciso 3º. Aqueles que são relativamente incapazes. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Na última aula, eu dei como exemplo desse inciso o sujeito que está em coma. Então, o sujeito está em coma, ele está transitoriamente, né, com muita fé, com muito respeito, ele está transitoriamente incapacitado de exprimir sua vontade. Aí, depois de um tempo, tratamento médico e tudo mais, o sujeito retoma. Só um instantinho. O sujeito retoma a sua saúde, sai do coma e volta a viver a vida. Aquela incapacidade, então, cessou. Ou o sujeito era ébrio habitual, viciado em droga, né? Viciado em tóxico, não é assim? O sujeito faz o tratamento e deixa de ser dependente dessas substâncias. Eu não tenho por que manter esse sujeito curatelado, não é verdade? É claro que é preciso de um laudo médico, tanto no sujeito que voltou do coma, quanto naquele que deixou de ser bêbado. A princípio, sim. Mesmo se ele for sequelado. Aí vai depender da gravidade da sequela. Né? Mas a pergunta anterior era qual o intuito dos institutos? Quais institutos? Maioridade e emancipação. Ora, o intuito, o Matheus, é no seguinte sentido: a pessoa não pode ser considerada incapaz pro resto da vida. A incapacidade, no que diz respeito à idade especificamente, ela é um período transitório na vida da pessoa. Conforme a pessoa vai adquirindo experiência de vida, o código percebe que pode levantar aquela proteção e deixar a pessoa, deixar não, né? Permitir que a pessoa, a partir de então, de um certo momento da vida, no caso a maioridade, 18 anos completos, passe a praticar todos os atos da vida civil por si só. Porque, do contrário, nós seríamos dependentes de representantes e assistentes para o resto da vida. Né? Não é isso que o código quer. Acho que a Isabela chamou. Vai, Isabela. Sim, é que, na verdade, eu não sei se é pertinente eu falar isso agora, mas tá tendo um caso bem famoso agora, que tá todo mundo falando da Britney Spears, que ela tem um caso dela tá com o pai dela, teve uma crise, e ficou muito doente. E agora ela tá tentando pegar de volta para ela, por assim dizer.
Então, estão falando muito disso agora na internet. Então, eu peço perdão que eu não entendi, que o som ficou um pouquinho, assim, cortando. Nossa. Você quer repetir no chat? Fica à Sim, vontade. a minha internet é muito ruim, então provavelmente é isso. Não, mas e o tempo também não está ajudando, né? Bom, em que lugar do Brasil a internet é boa, né? Nós estamos ainda, ó, tem que crescer muito nessa parte, né? Eu disse que existe hoje um caso que está muito famoso na mídia, que é o da Britney Spears, aquela cantora, que ela, na época, perdeu a própria tutela, foi passada para o pai dela, e hoje ela já é mãe e tudo mais, e continua sob tutela do pai. Então, hoje ela está indo atrás disso para recuperar. Exatamente, muito bem lembrado, Isabelle. A cantora Britney Spears, né, por causa das loucuras que ela fez, enfim, loucura assim, dá uma pirada na vida de vez em quando, né? E acho que relacionado também ao uso de drogas e tal, ela acabou passando a ser curatelada pelo pai, né? Você me corrija aí se eu estou errado, Isabela. E agora ela está brigando na justiça para ser curatelada pela irmã, não é isso? Pelo que eu entendi da notícia que eu li outro dia. Sim, primeiro pela irmã, depois voltar para ela mesma. Isso, para que ela possa ser dona de si, por assim dizer, né? E dos filhos, né? E dos filhos, sim, e do patrimônio enorme que ela tem, né? Então, se você olhar em certa medida, algumas pessoas acham que pode ser vantajoso, né? Do ponto de vista econômico, eventualmente, ou até pelo aspecto humanitário mesmo. É claro que lá o processo é diferente, nós temos um outro sistema legal, né? É completamente apartado. Lá é o sistema do common law, aqui é o civil law, de origem romana, o deles é de origem saxã, mas o tema nós podemos pensar sob a ótica do direito civil. Quer dizer, essa moça me parece que está indo agora até o Poder Judiciário, né? Vai virar uma briga judicial, se é que já não virou, e vai dizer, olha, tá, eu tive uma época que eu precisei de ajuda, mas agora não mais. E daí vai precisar, é claro, passar por perícias e provas e processo e todo aquele transtorno, né? Mas muito bem lembrado, viu? Muito obrigado. Vamos dar sequência, então? Então, a primeira forma que eu ia falar por último, já falei agora. Desaparece a causa que deu origem à incapacidade. Dei o exemplo do sujeito que volta do coma, do sujeito que se recupera de vícios e por aí vai. Agora, sobra para nós a ideia do sujeito que é menor. Como eu falei na última aula, não é de menor, é menor apenas, tá? Então, veja, maioridade, tá aí no material, vamos acompanhando. Quando que começa a maioridade? 18 anos completos. A partir dos 18 anos completos, se não houver nenhuma outra causa do artigo 4º, se for só a idade, com 18 anos completos, o sujeito é plenamente capaz. Rapidamente eu pergunto, o que significa ser plenamente capaz, turma? Enquanto eu tomo um copo d'água. Ninguém se habilita? Vocês já sabem esse assunto, por isso que eu perguntei. Vamos lá, então. Ser plenamente capaz significa ter a capacidade de direito e a capacidade de exercício. Ter a capacidade de gozo e a capacidade de fato. Ele tem as duas capacidades agora. Ele ou ela, né? O sujeito, o indivíduo. Tá bem? Então aí tem claro, né? Artigo 5º, vamos lá. Artigo 5º do Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos.
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Quer dizer, ser habilitado à prática de todos os atos da vida civil significa dizer que a pessoa é plenamente capaz. Tá? Aí tem, né, alguns dados que podem acontecer na vida, né? A ideia do ano bissexto, né? Pessoa que nasceu no 29 de fevereiro. Claro que se chegar a maioridade dela num ano não bissexto, nós vamos considerar o aniversário 1º de março. Tá? Tem um outro dado. Se nós não sabemos a data do nascimento de alguém, é cada vez menos corriqueiro, mas ainda pode acontecer. Se nós não sabemos a idade da pessoa, ela vai ser submetida a um exame médico. E no exame médico, o médico, vai dizer a provável idade da pessoa. Sempre pendendo a decisão judicial para considerá-lo maior. Né? Claro, você não vai fazer o exame numa criança de 11 anos e daí o juiz vai falar, não, mas a gente tem que considerar maior. Não é isso. Falando naquelas situações limítrofes, né? Onde a pessoa está ali, 17,5 ou 18,5. A gente não tem certeza, o juiz vai dizer, não, vou considerar capaz. Tá aí o princípio, ó, indubio pro capacitate. Casos bastante raros de acontecer, né? Legal até aqui? É claro que essa capacidade adquirida com os 18 anos, eu não posso confundir, eu estou falando aqui de direito civil, não posso confundir com outros marcos temporais, cronológicos, de capacidade. Porque, veja, no direito eleitoral, qual que é a capacidade do sujeito? A partir de quando pode votar? 16. Tudo bem. E o serviço militar? Tá tudo aí, né, no material, mas vamos lá. O sujeito alista com 17 e serve com 18, né? No ECA, certo? Para quem está em idade de alistamento aí sabe bem, né? Eu tive o prazer de servir, né? Mas faz muito tempo, deixa para lá. E daí tem a ideia lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Pessoal, no ECA, existe uma disposição no artigo 2º, parágrafo único do ECA. Artigo 2º, parágrafo único. Que permite aplicar as medidas socioeducativas, por exemplo, o internamento em entidade, instituição, né? Que é uma medida socioeducativa privativa da liberdade, se assemelha, só para vocês entenderem, é como se fosse uma prisão para adolescentes. Nesses casos, ou mesmo prestação de serviço, liberdade assistida, enfim, outras medidas socioeducativas, o ECA prevê que é possível aplicar isso até os 21. Tá? Mas de 21 não passa. Sempre acaba obrigatoriamente aos 21 anos. Não quer dizer que o sujeito já não seja plenamente capaz para o direito civil. Ele já é, a partir dos 18. Mas estará submetido, eventualmente, a uma medida socioeducativa de internação, por exemplo, até os 21 anos. Tá? Bom, e a responsabilidade penal, claro, começa aos 18 anos. Tá? Beleza. Então, é muito simples, né? Então, nós vimos até agora o desaparecimento da causa para outras circunstâncias que não a idade, a maioridade, e agora nós vamos conversar de um instituto bastante interessante previsto pelo Código Civil no seu artigo 5º, parágrafo único,
a emancipação. Então, repito, a emancipação está no artigo 5º, parágrafo único. Joia? Estamos juntos? Alguma dúvida antes de prosseguir? Então, vou tomar o silêncio como anuência para eu continuar. Então, vamos lá. Ó, a emancipação, pessoal. O que é a emancipação? Nada mais é algo muito simples. Nada mais é do que a pessoa adquirir capacidade plena antes da maioridade. Antes dos 18. Então, antes dos 18, a pessoa já é plenamente capaz. Tá aí o conceito do nosso amigo Clóvis Bevilacqua. Emancipação é a aquisição da capacidade civil plena, né? Antes da idade legal. 18 anos. Então, nós temos uma antecipação da capacidade de fato ou de exercício, não é? Para que o sujeito possa adquirir exercer direitos e adquirir deveres por si só. O emancipado não precisa da figura do assistente. Dado importante, só pode ser emancipado quem tenha mais de 16 e menos de 18. Não dá para emancipar a pessoa com 12, 13 anos de idade. Então, Lucas, sim, tem. Nós estamos falando aqui de uma capacidade puramente civil. Isso, ó. Então, para responder as 3 perguntas de uma vez só. Foi perguntado se o emancipado tem proteção do ECA, se ele pode ser preso penalmente antes dos 18, e a questão da CNH, da carteira de habilitação. Eu gostaria que vocês entendessem que aqui nós estamos falando de emancipação civil, pura e secamente civil. Significa que se o cara é emancipado, tem 17 anos, e daí ele é surpreendido, vou usar um exemplo bem grosseiro, tá? Aí ele é surpreendido com uma peteca de 30 gramas de cocaína. Certo? Então o cara tem 17 anos, foi emancipado pelos pais, por exemplo, que é o inciso 1, nós já vamos ver. Aí ele tá com uma bucha, uma peteca de 30 gramas de cocaína. A polícia pega em flagrante. Bom, esse rapaz, vou usar o rapaz, né? Esse rapaz de 17 anos, primeiro, ele não completou 18, então para o direito penal ele não interessa ainda. Só que esse ato não pode ficar sem a atenção do Estado. Se o cara não cai no penal, ele vai cair no ECA. Ele praticou um ato infracional, tá bem? E vai responder de acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque para esse tipo de conduta, ele ainda é incapaz. Mas, e daí com relação à carteira de habilitação, também não pode tirar ainda. Para o Código de Trânsito, ele ainda é incapaz. Agora, pergunto, esse mesmo rapaz, tira a droga dele, né? Esse mesmo rapaz, com 17 anos de idade, ele recebeu de herança do avô uma chácara. Só que ele pretende, ao invés de tocar a chácara, que para ele dá muito trabalho, ele prefere vender o imóvel e investir o dinheiro.
para tentar aí ganhar juros, né? Falando aí do capitalismo financeiro, né? Ele pode fazer essa venda por si só? Digo, sem pai e mãe assinar junto? 17 anos emancipado, Luiz. Pode? Pode. Entenderam a diferença das instâncias? Né? Então, cada ramo do direito tem o seu público-alvo, por assim dizer. Né? Professor, Oi. repete aí, por favor. Então, eu dizia que a pessoa com 17 anos, emancipado, pode praticar atos da vida civil sozinho. Por exemplo, no nosso exemplo, vender a chácara que era do seu patrimônio. Entendeu, Gabriel? É que ia travar. Tinha travado, né? Não, beleza, vai me avisando. Então, cada ramo do direito penal tem seu público-alvo. O Código Penal, ele quer atingir pessoas, ele quer atingir não, né? Ele virá atingir pessoas maiores de 18. O CTB permite habilitação para maiores de 18. E o ECA é o contrário, ele atinge pessoas até os 18 e, excepcionalmente, até os 21. Show? Professor, Manda. então quer dizer que se esse adolescente de 17 anos, emancipado, ele foi pego pela polícia, ele ainda assim vai ser assistido pelo ECA? Vai. Ah, tá ok. Obrigada. Imagina. Especialmente nessa parte repressiva. Entendi. Porque ele não pode ter o mesmo tratamento que um adulto. Né? Ele é menor ainda. Professor. Pois não. Então, de menor não pode nem ser algemado? A princípio ele não pode ser algemado, ele não pode andar ali naquele popularmente conhecido como chiqueirinho da viatura. Nossa, não né? sei. Agora, a algema, só nos casos em que ele ofereça perigo para os policiais ou para ele próprio. Aí, justificadamente, eventualmente, pode ser feito o uso da algema, mas desde que justificado. Porque senão quem algemou vai responder, né, por abuso de autoridade. Ah, tá, entendi. É a súmula vinculante número 11 que trata desse assunto da algema. Professor. Oi, eu ouvi alguém lá no fundinho. Pois não? Agora? Ouvi. Eu vou voltar só um pouquinho, porque eu pensei que eu tinha entendido, mas não entendi. Lá ainda não da maioridade, está escrito assim: para aplicação de suas normas às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, nos casos expressos em lei e excepcionalmente. Não entendi isso. Esse pedacinho aqui? Isso. Então, é aquilo que eu expliquei, mas a gente retoma. Ó, com a prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, para aplicação de suas normas a pessoas entre 18 e 21 anos. O que eu quero dizer? Eu não, né? O Carlos Roberto e tal. O que a gente quer? O que a gente quer dizer? Que a regra do ECA, por exemplo, é que se aplique às suas disposições até os 18 anos. Mas, se eventualmente for preciso, pode atingir pessoas até 21 anos de idade. Por exemplo, a internação do ECA, ela tem prazo máximo de 3 anos. Vamos supor que o sujeito foi internado no exato dia do seu aniversário de 18 anos. Ele pode ficar 3 anos internado ainda até os 21. Mas de 21 não passa nunca. Nunca. Entendi. Melhorou? Sim, obrigada, professor. Disponha. Beleza, podemos dar sequência? Mais alguém? Eu vi um... Isso, Cauê, porque a emancipação é apenas civil. Não
não conversa com outros ramos do direito. Então vamos ver as causas agora da emancipação? Já aprendemos o que é, o porquê, e agora as causas. O artigo 5º está lá, parágrafo único. Eu vou ler rapidamente os 5 incisos e depois nós vamos trabalhar um por um, tá bom? Então, tá assim, ó. Cessará para os menores a incapacidade. 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Essa é a primeira parte desse inciso. Agora a segunda parte. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Depois, outra causa, pelo casamento. Depois, pelo exercício de emprego público efetivo. 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. E o 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Bom, o que a doutrina fez? Pegou essas 5 causas e classificou. Classificou da seguinte maneira. Eu tenho emancipação voluntária, aquela concedida pelos pais. Tenho emancipação judicial, é aquela requerida ao juiz pelo tutor, né? Tudo esses duas estão no inciso 1. E eu tenho a emancipação legal, que é um efeito automático da lei, no caso do casamento, exercício de emprego público, colação de grau ou renda e economia própria. Vou repetir. 5 causas divididas em 3 espécies. Voluntária, concedida pelos pais. Você vê lá, não tem intervenção judicial. A judicial, concedida pelo Poder Judiciário a pedido do tutor. E a legal, que é uma decorrência da lei, é um efeito automático da lei. Se a pessoa com mais de 16 casa, tem exercício público, cargo público, colação de grau ou estabelecimento civil ou comercial com renda própria. Então, agora, nós vamos trabalhar essas causas dentro dessa classificação. Tá joia? Então, vamos a elas. Primeira, emancipação voluntária. Bom, a emancipação voluntária é aquela que está na primeira parte do inciso 1. Eu vou ler e vamos ler várias vezes, quantas vezes for necessário, você ir absorvendo aí, ó. Pela concessão dos pais. Então, agora nós vamos fazer uma leitura esmiuçada do artigo. Nós vamos destrinchar, não é, o que está aqui na lei, ó. Pela concessão dos pais. Ou de um deles na falta do outro. Suponhamos que um dos pais é falecido. Suponhamos que um dos pais encontra-se em local incerto e não sabido. O famoso Lins. Quando a pessoa está em Lins, não quer dizer que ela está na cidade aqui do sudoeste do estado de São Paulo, não. Quer dizer que ela está em local incerto e não sabido. Tá? Mediante instrumento público. O que quer dizer isso? Nós vamos retomar, mas vamos fazer essa leitura inicial. Instrumento público, pessoal, é um documento lavrado no tabelionato, no cartório, tá? Feito por um agente notarial, um cartorário. Se os pais forem divorciados e nós soubermos onde eles estão, eu preciso dos 2. Boa pergunta. Certo? Maravilha. Então, ó,
é por instrumento público. Por que eu estou frisando isso? Porque em questão de concurso sempre fala público ou privado. Não, é só público. O que é o instrumento público? Está escrito assim, ó, instrumento de emancipação. Aí vem lá o nome dos pais, ou um deles na falta do outro, pelo presente instrumento, lavrado por um cartorário, quer dizer, tem fé pública, vem emancipar o Juquinha, não é? Com 17 anos de idade. Na verdade, não precisa de alvará, Adeilson, porque não tem intervenção do Poder Judiciário. Né? Alvará é uma permissão concedida pelo Judiciário, mas aqui não tem. Isso, Paola, tem a forma de uma escritura. De uma escritura. Escritura de emancipação, por exemplo. Tá? Ó, estamos lendo ainda o artigo. Independentemente de homologação judicial. Aí responde também a pergunta do Adeilson. Quando a emancipação é voluntária dos pais, o Poder Judiciário não se mete. O juiz não precisa assinar junto, nada, nada, nada. É válido em todo o Brasil, porque é lavrado por um agente público que recebe do Estado brasileiro, não é? Por delegação, poder para fazer esse tipo de documento. É que nem uma certidão de casamento. O cara é casado no Paraná, essa certidão vale do Oiapoque ao Chuí. Não é? Tá bom? Maravilha, mas vamos perguntando. Ótimo. Porque não consigo lembrar tudo, às vezes vocês vão me ajudando. Então, entenderam? Vamos reler aqui mais uma vez? Pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, pega aí o teu marca-texto bonitinho, grifa isso aí, instrumento público, independentemente de homologação judicial. É ato praticado no seio familiar que recebe fé pública por intermédio da intervenção
O Fih quer deixar o surdo, você fala. Ixi. Ai, ai. Foi mal, cara. Eu tava testando o microfone, velho. Tá mó chato, mano. E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo de bom, hein? Tô aqui com a sua. Ih, tá gravando, esquece. Tá com quem, ô caralho? Fala, repete pra você ver que você vai. Ai, da bad, mano. Gente, vocês não tem noção. Mó frio. Tá mó calor, velho. Tô comendo mexerica aqui, velho. Meu Deus. Não fica parecendo o ET? Igualzinho. Você fica pensando que ele é esse lá daquele filme que tem o Puta merda, vai ser o troco das figurinhas agora, ai, droga. Liga a câmera geral aí. Eu vou ligar a minha, hein? Comendo churico. Alô? Beleza? Voltou? Voltou. Apareceu a Margarida? Então tá bom. Obrigado. Olha, desculpa mesmo, viu? De coração. Rafael tá dando aula no lugar do senhor aqui. Tá mandando bala? Tá. Então tá bom, é isso. A gente vai se ajudando. Então vamos lá. Imagina, professor. Você agradecer, não, tá? Beleza. Eu tô em aula, eu já te respondo, tá? Te amo, um beijo. Tchau. Beleza, vamos lá. Professor. Oi? Se você quiser, eu continuo com o senhor. Opa! vamos dividir essa bola. Deixa eu tocar aqui. Então vamos lá. Pessoal, ó, a gente falava falando em alvará, né? Ó, a gente vai agora ler as características da emancipação voluntária. Primeiro, eu falei então que é um ato unilateral. O que quer dizer que é um ato unilateral? É dos pais em relação ao filho, tá? Para isso, nós podemos também levar em consideração que é um ato pelo qual os pais entendem que o filho já tem maturidade suficiente. O filho, a filha, né? A prole já tem maturidade suficiente. Ótimo. Professor, Óbvio. licença. Pois Qual não. que é essa que o senhor está explicando que eu me perdi? É a voluntária. Ah, tá ok, obrigada. Nada. É claro, né, pessoal, que só pode conceder a emancipação voluntária quem é titular do poder familiar. Portanto, os pais. Ah, professor, mas e o tutor? O tutor é a próxima modalidade, é a judicial. Tá? Então, quem pode emancipar os filhos por escritura pública, sem intervenção do Poder Judiciário, são só os pais. Os dois, ou um deles na falta do outro. Importante também, dando sequência no nosso roteiro, não é direito do menor. O menor não tem direito de ser emancipado. Isso é um ato de liberalidade dos pais em relação ao filho. Filho, por exemplo, não poderia entrar na justiça exigindo ser emancipado. Tá? Até porque a emancipação, em todas as suas modalidades, são casos excepcionais. O que é natural é que a capacidade plena venha com 18 anos completos, e não antes. Tá? Por óbvio que deve ser um benefício para o emancipado e para os pais. Não, porque nos casos de destituição do poder familiar, o Adeilson,
o sujeito cai na tutela, né? Cai na tutela. Algo impede o emancipado de tirar carteira de trabalho? Olha, a princípio não, porque o trabalho ele é permitido já a partir dos 16. Um trabalho protegido, né? Como, por exemplo, não pode trabalhar entre as 10 e as 5 da manhã, 10 da noite e 5 da manhã, não pode trabalhar em ambiente insalubre, não pode prejudicar o horário de aula. Olha, não sei, Giovanni, talvez quem deu a informação aí talvez estivesse com má vontade. Eu tirei minha carteira de trabalho hoje que eu tinha 15 anos, 15, 16. Sem pai, sem nada. Tá? Eu também tirei a minha com 14. Então. Talvez alguém atravessou uma informação meio duvidosa aí. Né? Beleza. Dando seguimento, então. Vamos supor que um dos pais quer emancipar e o outro não. Certo? Um dos pais quer emancipar e o outro não. Tem um conflito de interesses aí, um conflito de ideias entre os pais. Pessoal, isso pode ser levado até o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário decida. Tá? Então, vamos supor, um dos pais quer emancipar, o outro não. Aquele que quer, ou aquele que não, qualquer um dos dois, vai até o Poder Judiciário, eu não sei se vale a pena, né? Vai ter que gastar com advogado para pedir para o juiz dirimir esse conflito entre os pais. Quer dizer, quando chega nesse nível que o juiz precisa decidir uma briga desse tipo, será que esse casamento está tão bem assim, não é essa união estável? Porque nós estamos chamando um terceiro estranho à realidade da família para decidir. Mas fato é que é possível. Tá bom? Joia. Agora vamos lá, a forma. A formalidade. É expresso, está no código, não tem o que discutir. Instrumento público. Tá? E sem homologação judicial. Não preciso levar o instrumento de emancipação voluntária para o juiz averiguar e assinar junto. Tá? Não é preciso. Dispensa homologação. Falamos disso na última aula, mas vamos retomar agora. O jovem emancipado, o adolescente emancipado, ele passa a responder por eventuais prejuízos que ele venha a causar a terceiros, ele responde sozinho, ou o terceiro prejudicado procura os pais do adolescente emancipado para ser ressarcido do seu prejuízo. Ó, conforme o caso pode ser ambos. Mas é assim, ó. O efeito de emancipar o jovem não significa que os pais se livraram dele em termos de responsabilidade civil, né? Dei o exemplo na última aula, não foi o da Lamborghini? Então aqui, ó, o sujeito emancipado, 17 anos e 6 meses de vida, pega um tijolo e estoura o vidro de um carro. Certo? A princípio, quem vai ser chamado a responder civilmente, e quando eu falo responder, é pagar o prejuízo. Quem vai ser chamado a pagar o prejuízo são os pais. Ah, mas o fulano é emancipado, isso não interessa. Justamente para que os pais não usem da emancipação para adiantar o seu livramento de responsabilidade pelas coisas que o filho fizer.
né? Aí nós complementamos a explicação na última aula. A não ser que o prejuízo seja tal que os pais não tenham condição de arcar e, eventualmente, o filho emancipado, agora no nosso exemplo, já tem algum dinheiro. Se os pais não puderem pagar, aí o adolescente vem e paga. Mas não vai pagar a totalidade do prejuízo, porque o juiz pode reduzir esse ressarcimento. Então pode ser que a vítima, se o adolescente for pagar, o juiz arbitre ali 50% do prejuízo. E os outros 50%? Pois é, a vida é assim. Não dá para ganhar todas. Entenderam a ideia? Fiquei feliz que vocês lembraram da explicação da última aula, tá? Mas a ideia geral que eu quero pôr, porque esse caso do adolescente responder é exceção, a regra é que os pais respondam, ainda que o pimpolho seja emancipado. Tá bem? Maravilha. Mais um passo. Falando agora o último tópico aqui da emancipação voluntária. É possível, pessoal, que esse ato seja anulado. Tá? Porque, só pode a emancipação voluntária, ela só pode ser outorgada pelos pais. Então, se uma pessoa não pai quiser fazer a emancipação voluntária, não poderá fazê-lo. Se fizer, eventualmente, a emancipação é nula. Quer dizer, não surte efeitos. Tá bem? E os pais que voluntariamente emanciparam, porque achavam que a pessoa, o filho ou a filha, a prole, tinha maturidade suficiente. Emancipam, percebe que a pessoa não tem maturidade nenhuma. Eles se enganaram. Pergunto, será que eles podem revogar a emancipação? Eu pergunto, eu mesmo respondo. Não. Não podem revogar a emancipação. Revogar é desfazer. Eles não podem desfazer, revogar a emancipação anteriormente concedida voluntariamente pelos próprios pais. Tá bem? Então não é possível desfazer. É um ato irrevogável. Pessoal, dúvidas até aqui? Mais uma vez eu peço desculpa pela interrupção involuntária aí que tivemos. Dá uma quebrada, né, no gelo. Tudo em ordem? Vamos adiante, então? Pois não, Luiz. O exemplo anterior que o senhor falou é se uma pessoa que faça isso, essa emancipação, que não seja os pais, esse ato é nulo? É isso que o senhor falou? Isso. É nulo. Não surte efeito nenhum. Significa nada para o mundo do direito. Show. Vamos falar então da emancipação judicial? Bom, segunda forma de emancipação. Então nós vimos primeiro a voluntária, acabamos de estudar. Agora a judicial. Também está no inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, só que na segunda parte, né? Bom, a emancipação judicial pressupõe um fato, que é a presença de um tutor. Certo? A pessoa, então, que está sendo emancipada, ela tem que estar sob o regime da tutela. Significa dizer o quê, então? Que não há ninguém que exerça o poder familiar. Seja porque, por exemplo, faleceram os pais, ou porque o juiz tirou dos pais o direito de exercer o poder familiar sobre aquela pessoa e a colocou sob tutela.
Vamos lá. Deixa eu só ler na íntegra. Sim. Eu posso ter uma pessoa que foi emancipada e dali 2 meses entrou em coma, por exemplo, né? Aí alguém vai ser curador dele agora, tá? A gente não pode confundir tutela e curatela. Tutela é para menores de idade, curatela para maiores de idade, tá? Isso, Lucas. A judicial só nos casos de tutela. Como diria o Galvão não, é o... Valeu, André. O Arnaldo César Coelho, a regra é clara, ó. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor. Então, a emancipação judicial, primeira exigência, a pessoa tem que estar tutelada. Qual pessoa? Do emancipando. Segunda exigência, a intervenção judicial. Então, significa que o tutor de uma pessoa que tenha mais de 16 e menos de 18 vai até o Poder Judiciário. Pessoal, quando eu falo ir até o Poder Judiciário, vocês já sabem, é por intermédio de um advogado, né? O advogado é que faz essa interposição aí, essa ponte entre o jurisdicionado e o Poder Judiciário. Então, essa pessoa vai até o Poder Judiciário, o tutor, né? E explica lá. Lembra? Fato, fundamento e pedido? Então, no fato, vai lá explicar que o sujeito, embora tutelado, tem maturidade, consegue entender bem o que está acontecendo à sua volta, pode praticar ato sozinho. E pede, ao final, que o juiz conceda a emancipação. Certo? Me parece que é de bom tom que o juiz vai ouvir essa pessoa, vai marcar uma audiência, vai ouvir o tutor, vai ouvir o tutelado, eventualmente vai fazer estudo social na residência, vai fazer a pessoa passar por um psicólogo, para ter noção, né, embora nós do direito saibamos muitas coisas, nós não sabemos tudo. Falta uma coisinha ou outra que a gente não sabe ainda. Mas o juiz vai se utilizar de peritos para então chegar a uma decisão e dizer realmente esse fulano, essa fulana pode ser emancipado ou emancipada. Mas o importante, repito, pressupostos, que a pessoa esteja sob tutela e que haja decisão judicial favorável. Tá? Desculpa, Lucas, eu não entendi. O fato, a descrição do fato, eu falei assim grosseiramente, né? Vai contar a história da pessoa, que por essa razão ou aquela ele é tutelado, que o tutor exerce a tutela desde quando, que no desenvolvimento do adolescente percebe maturidade e tudo mais. Só um instantinho, deixa eu tirar essa dúvida aqui. Entendeu, Lucas? As pessoas, você está dizendo, Osório, você está dizendo as pessoas menores de 18 que já são pai e mãe. É isso? A princípio, não afeta em nada a capacidade deles, porque o código não elencou a maternidade ou a paternidade como causa de emancipação, né? Aqui é um rol taxativo. Quer dizer o quê? É um rol fechado. Ou está aqui no artigo 5º, parágrafo único, e a pessoa pode ser emancipada, ou não está aqui e a pessoa não pode ser emancipada. Sim, os pais respondem. Os pais respondem. Uma responsabilidade indireta, né? A voz das crianças, isso. Show!
Maravilha. Por isso a importância da informação sobre planejamento familiar e tudo aquilo que a gente vem falando, ó. Né? Não tem outro jeito, tem que informar. Sem saber, como é que você vai pegar uma pessoa que é ignorante no assunto e exigir dela alguma responsabilidade, né? Maravilha. Então, precisa lá da tutela e da decisão judicial. O que mais nós podemos dizer? Bom, o procedimento é um procedimento de jurisdição voluntária. Está aí no material de vocês. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer, pessoal, que é um procedimento que não tem lide, não tem briga, não tem disputa. Não é que nem duas pessoas, uma diz que é credor da outra, e aí eu tenho uma briga, porque um fala que não deve e o outro fala que tem que receber. Quando eu falo de jurisdição voluntária, eu não necessariamente tenho uma disputa. O que eu tenho é o poder judiciário cuidando de algumas situações que, por exemplo, envolvem incapazes. Tá? Nada mais do que isso. Então não tem briga. Tá? Porque pressupõe que o tutor e o seu tutelado já entraram num acordo antes de entrar com essa ação. Né? Chegaram a bom termo e falaram, não, realmente, então pode me emancipar que eu aceito. Tá? Maravilha. Aí, claro, né, a participação do Ministério Público está aí, jogo rápido também, o Ministério Público atua em todas as causas que haja interesse de incapaz. Tá? Aí, provando que o menor tem capacidade, vai ser concedida a emancipação. Legal. Tranquilo até aqui? Claro que essa emancipação concedida pelo juiz, ou mesmo a emancipação voluntária concedida pelos pais, ela é averbada lá na certidão de nascimento do emancipado, tá? Isso é bom lembrar. Nós vamos pegar a certidão de nascimento do emancipado e fazer uma observação, que tecnicamente é chamada de averbação. Uma observação lá, no dia tal foi concedida a emancipação voluntária, ou no dia tal foi concedida a emancipação judicial, tá? Para dar publicidade para a emancipação. Tranquilo? Agora vamos então para a emancipação legal. Nós temos aí os incisos 2 a 5. Então eu tenho 4 causas de emancipação legal. Pessoal, a emancipação legal, ela é um efeito automático para os maiores de 16 e menores de 18. Então, é um efeito automático para essas pessoas que resulta da ocorrência de alguns casos, como, tá aí, casamento, exercício de emprego público, colação de grau em curso superior e constituição de economia própria. Nós vamos ver um por um, tá? Nós vamos ver um por um. Automático, quer dizer o seguinte, Gabriel, pessoa com 17 anos de idade casou, ela está emancipada. Não precisa fazer nada. Só ter casado antes. Entendeu? Pessoa com 17 anos, ou até menos em alguns casos, o sujeito com 16 anos, colou grau em curso superior, ele já está emancipado, e assim sucessivamente. Então, ó, vamos lá. Casamento, vamos falar do casamento agora. Então, o casamento válido produz o efeito de emancipar o menor, tá? Casamento válido. O que é o casamento válido, professor? Isso, nós vamos chegar lá. Só um segundinho. O casamento válido é aquele realizado de acordo com os ditames do Código Civil. Tá? A partir do artigo 1511, nós tratamos de casamento, de direito matrimonial, de família e por aí vai. Tá? Então, casou validamente,
estará emancipado. Ótimo. E daí vem a pergunta que foi feita agora há pouquinho, né, do Lucas. Oi, Maria Angélica, tudo bem? Seja bem-vinda. Lembro para pôr a presencinha ali no chat, tá? Aí vem a pergunta, mas e se o casamento for desfeito? Por exemplo, pelo divórcio. Casou com 16 e divorciou com 17. Estão me ouvindo? Sim ou não? Casou com 16, divorciou com 17. Quando divorcia, volta a ser incapaz relativamente? Não. Quando o casamento é válido, o divórcio não desfaz a emancipação. Tá? Tranquilo? Agora, e se o casamento é nulo? Quer dizer, casamento nulo, isso, casamento nulo é aquele que não surte efeitos. Vou dar um exemplo. Artigo 1521, inciso 1. Não podem casar os ascendentes com os descendentes. Então imagina a situação, né? Mas assim, raramente você vai ver isso no teu escritório, no teu gabinete. Mas vamos lá. A mãe, 1521, vou colocar aqui, ó. 1521. A mãe casa sem saber, casa sem saber que está casando com seu filho. História de novela mexicana. Casa sem saber que está casando com seu filho, que na data do casamento tem 17 anos. Tá? Pessoal, pouco importa se sabia ou não sabia, toda vez que um ascendente casa com um descendente, esse casamento é nulo. O Código Civil não dá efeito nenhum para isso. Repito, é um nada jurídico. Se fosse um casamento válido, esse sujeito que casou com 17 anos estaria emancipado e não voltaria atrás da emancipação com o divórcio. Mas no caso de um casamento nulo, como ele não surte efeito nenhum, ele não surte também o efeito da emancipação. Então, casamento nulo não emancipa ninguém, falando de forma mais simples. Tá bem? Ah, daí depois descobriu que era mãe e filho. Nossa, vamos divorciar. Nem precisa divorciar. Porque o código nem considerou aquilo um casamento. Tá bem? Então, para resumir esse trecho, se o casamento for válido e depois houver o divórcio, antes da maioridade, não se desfaz a emancipação. Se o casamento for nulo, ele nem emancipação causa. Tá bom? Entenderam a ideia? E daí? Bom, a idade mínima para casar é 16 anos, né? Tá aí também no artigo 1517. 1517. A idade mínima para casar é 16 anos. Logo, eu só vou falar de emancipação pelo casamento para aqueles que têm a partir de 16 anos e menos de 18. Consequência lógica. Certo? Pergunta que está aí no material. A união estável é causa de emancipação? Só você dar uma olhada lá. Bom, você pode partir do raciocínio. Se na última aula o professor falou que o código, que o STF equipara
casamento à união estável, então a consequência lógica é que a união estável também emanciparia. No entanto, a emancipação, ela tem que ser tratada de acordo com a listinha, de acordo com o rol que está no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Você passa o olho lá, e nós já lemos isso aqui hoje uma dúzia de vezes, em momento nenhum nós encontramos união estável. Então eu repito, se não está aqui, não é causa de emancipação. Tá bem? Então a resposta para a pergunta é não, professor. A união estável não resulta em emancipação. Tá? Maravilha. Que daí tá aqui a explicação do porquê, né? Porque, os filhos querem ser emancipados ou querem autorização para casar. Aí os pais não dão autorização, porque menor de 18 tem que ser autorizado. Os pais não dão autorização para casar. Aí o que o casal, né? Romeu e Julieta, nós vamos fugir e vamos viver em união estável e daí a gente já fica emancipado. Não, não vai ficar. Né? A princípio, nada impede que pessoas menores de 18 anos, a não ser o bom senso, talvez, né? Mas juridicamente falando, não há impeditivo para que pessoas menores de 18 vivam em união estável. Mas elas não terão o efeito da emancipação legal. Show? Muito bom. Alguma dúvida quanto ao casamento? Pessoal, eu vou hoje pedir licença. Vamos fazer aula até 21h10. 12 no máximo. Tá? Para a gente conseguir fechar esse tema tudo num encontro só, mas sem correria, né? E na próxima aula a gente faz só esse lembrete inicial de comecinho de aula, tá? Segunda causa de emancipação legal: exercício de emprego público efetivo. Pessoal, aqui é a pessoa que ingressa no serviço público antes dos 18. Olha, é muito raro, para não dizer quase que impossível. Eu também. Hoje em dia, uma pessoa ingressar no serviço público antes dos 18, porque os editais de concurso público colocam como idade mínima 18 anos, né? Então, torna-se bastante raro esse tipo de caso, mas vamos estudá-lo. Então, imagina a pessoa... isso. Pouquíssimas exceções. A pessoa lá que foi aprovada em concurso público, eventualmente, e tomou posse do seu cargo, passou a exercê-lo efetivamente, antes dos 18. Essa pessoa automaticamente está emancipada. Automaticamente entende-se que ela possui maturidade suficiente para praticar os atos da vida civil por si só, né? Um dado importante aqui: tem que ser emprego público efetivo. Não pode ser, por exemplo, cargo em comissão. O famoso cargo de confiança. Eles são um pouco diferentes, mas vocês vão ver isso na aula de direito administrativo. O cara que é nomeado sem concurso para um cargo de confiança, cargo em comissão, ainda que ele tenha sido nomeado antes da maioridade, que também é raríssimo acontecer, quase impossível, mas supondo que pudesse, antes da maioridade, por ser um cargo de livre nomeação e livre demissão, ele não se emancipa. Só gera emancipação emprego público efetivo. Tá bem? Tranquilo? Esse é fácil, né? Terceira causa de emancipação legal: colação de grau em ensino superior. Aqui talvez seja até mais plausível, não é? Menos raro. O sujeito que, antes dos 18, completou a faculdade, e terminou a faculdade já. Né?
Geralmente essas pessoas, turma, elas queimam etapa, né, do aprendizado regular, do ensino regular. São os famosos gênios superdotados, né? A pessoa consegue, então, eliminar etapas do ensino regular, aplicado à maioria das pessoas, e por conta disso ele cola isso, aquele menino que fez medicina com 14, ele já, quando colar grau, ele já está emancipado. Né? Agora, eu não sei se ele entrou com 14, são 5 anos, né? Ele vai acabar colando grau 18 para 19, não é isso? Sim, cabe aos naturalizados também. O artigo 5º, ele não faz, o 5º da Constituição, o artigo 5º da Constituição não impõe diferença entre os natos e os naturalizados, só casos muito específicos, né? Como, por exemplo, ser presidente da República, ser ministro da STF, aí tem que ser brasileiro nato mesmo. Mas esse caso atinge os naturalizados também. Tranquilo, turma? Alguma dúvida? Essas outras causas são muito fáceis, né, de visualizar. E o último, valeu, Matheus, o último, estabelecimento civil ou comercial, ou a existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Bom, aqui nós estamos dizendo daquela pessoa que, por exemplo, põe um negócio para funcionar, né, um estabelecimento, quando fala comercial aqui, não necessariamente comércio, mas uma empresa, né? Põe uma empresa para funcionar, por exemplo, e a partir dessa empresa ele tira dinheiro suficiente para sua manutenção, ele tem renda própria. Nós podemos falar eventualmente do sujeito que passa a ser empregado de alguém antes dos 18 e em função do dinheiro que recebe, ele é independente dos pais ou do tutor, não é? Então são situações nas quais não sei se eu entendi a sua pergunta. Não necessariamente. O sujeito que é rentista, é isso que você está falando? O sujeito é rentista e dos investimentos que ele faz, ele tem dinheiro. Tem renda própria, né? Aqui me parece isso, que tira sua própria renda. Me parece que aqui nós podemos eventualmente dar alguma elasticidade para essa causa, né? Estabelecimento civil ou comercial. Pouco comum, eu acho, né, Matheus? Talvez para algumas parcelas da sociedade que já possam ter um ponto de partida melhorzinho do que o grosso da sociedade brasileira, né? Mas não é impossível, mas também não é tão comum. Você não sai por aí encontrando muito adolescente com mais de 16 anos que se mantém por sua renda própria, não é? Penso que sim, eventualmente sim, o Lucas, né? Desde que ele obtenha a renda própria. Claro que se a pessoa é apta a desenvolver uma atividade que lhe gere esse tipo de renda, subentende-se que é um sujeito, uma pessoa em geral, que pode sim ser considerada madura o suficiente para ser emancipada, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Por favor, o microfone está aberto. Não. Mais uma vez eu peço perdão pela interrupção, tá? Vai, Gabriel. Não, falei que foi de boa. Tudo de boa? Show. Maravilha. Pessoal, obrigado mais uma vez, então, pela atenção.
Por favor, depois revejam a aula, releem o material. Isso vai estar lá o link lá. Você vai no YouTube, se inscreve no meu canal, dá like no vídeo, tá? Tamo junto. Para mim, como sempre, um prazer